Certo, então como eu estava falando para vocês, pode ter, né, essa caminhada, essa corrida, o salteamento, né? E aí eu falei sobre a questão do ciclismo, né? Porque aí vocês irão trabalhar com os alunos de vocês a prática de atividades físicas que vai proporcionar para eles mais saúde, mais qualidade de vida, né? Até mesmo nessa fase escolar, até a idade adulta. E isso já é um exemplo dessas brincadeiras, que é a quarta modalidade, né? Brincadeiras como piques, corridas ou jogos que com largada e chegada ou início e fim determinados, utilizando a música como comando tanto do início quanto do fim, certo? E com isso o aluno ele acaba começando a dançar sem sentir, né? Porque ele está ali brincando, então ele meio que distraído começa a dançar, né? Então, sem ele saber, ele já vai estar até trabalhando a questão da música, né? E aí nós temos também os jogos de imitação e mímica, simulando objetos, sentimentos ou situações concretas, certo? Então, pode ser contada histórias a partir de alguma sugestão musical, né? Sem a comunicação verbal, somente pela expressão do corpo, pela expressão corporal. E aí esse tipo de atividade, ela pode ter ou não um acompanhamento musical, né? Mas já que nós estamos falando da atividade de dança, então é bom que se tenha aqui o acompanhamento da música, né? Aí nós temos também a organização de sequências coreográficas com a participação dos alunos respeitando suas limitações. Nós temos, por último, a movimentação livre com utilização de diferentes tipos de objetos, né? Então aí os professores nesse caso vão utilizar a criatividade deles, levando para a sala de aula a brincadeira que está na sua mente, né? Que aí vai ser realmente, como ele está dizendo aí, ó, movimentação livre com a utilização de diferentes tipos de objetos. Então, você dá algum objeto para o aluno e você pode falar, olha, de acordo com essa movimentação, você faça do jeito que está na sua mente, que você pretende, o que você pretende fazer de acordo com esse objeto que está aí com você, na sua mão. Então você meio que você na sua criatividade estimula a criatividade do aluno, né, a se movimentar de acordo com aquele objeto que ele está ali, o que ele pode fazer com aquele objeto que está em posse dele, né? Certo, então as atividades elas devem ser realmente propostas como tarefas e desafios e aí vão possibilitar a criação individual ou do grupo na solução de problemas, tá bom? Então, os estímulos, eles são dados através da apresentação de tarefas para o desdobramento de criatividade e expressão individual. Então, os movimentos eles são improvisados, eles são criados na hora, de forma individual, ou pode ser também em grupo. E esse ato de improvisar prevê a execução de algo sob condições não planejadas previamente, né? Vai dando uma forma espontânea e assim vai se adaptando às dificuldades, que é o ponto de partida para uma mudança individual ou uma mudança, né, em grupo, uma composição, algo que eles vão fazer em grupo, certo? Então vamos aqui ver o nosso slide. A criatividade é o fundamento mais importante desta proposta de trabalho. É a forma de conhecermos as ideias do aluno, deixar ele se expressar através dos seus movimentos,
é um exercício de cidadania, né? Então, a partir disso, os grupos, eles exercitam o respeito entre os seus componentes, a capacidade de organização e a capacidade de escolha, né? Que aí vai também, essa capacidade de organização e de escolha vai colaborar com a formação do espírito democrático, né? Então, é importante ressaltar que a atividade criativa, ela desperta no aluno o sentimento de propriedade, um sentimento assim de orgulho, um sentimento de que ele começa a ter carinho por aquele movimento ou por aquela coreografia que ele ou o grupo dele criou, né? Sem se importar com técnica, sem se importar com nada, mas a partir do momento que eles criam, que o aluno por si só ou em grupo cria uma sequência de passos, uma coreografia, né? Ele começa a se apegar àquilo, né? Então, isso também é uma forma de mostrar que o aluno ele é capaz de produzir, ele é capaz dentro da sua criatividade, né, de realmente criar passos, criar coreografia ou criar qualquer outra coisa, né? Isso também vai elevando o quê? A sua autoestima. No final das contas, eleva muito a autoestima desse aluno, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso slide. É nítida a necessidade de reflexão para a realização dessas tarefas. O raciocínio lógico é imprescindível para atrelar o movimento corporal a um ritmo musical ou batida rítmica e ainda para organizar a movimentação dentro de um determinado espaço. Então, a capacidade de abstração é extrapolada, pois se faz necessário imaginar como vai ficar a coreografia, e a memória também, pela necessidade de guardar os passos para poder repetir eles depois, né? Então, as atividades que envolvem a mímica, elas também são um ótimo recurso dessa proposta de trabalho. Por quê? Porque vai exercitar a capacidade de comunicação e reflexão criativa para a resolução de problemas, né? E agora nós vamos passar a falar sobre o esporte na escola. Então, o esporte-educação, também chamado de esporte educacional, não deve ser compreendido como uma extensão do esporte performance para a escola. Ao contrário, em vez de reproduzir o esporte de rendimento, essa manifestação deve ser mais um processo educativo na formação dos jovens, uma preparação para o exercício da cidadania, certo? Então, o esporte, a educação, ele tem um caráter formativo. Por isso, ele deve ser desenvolvido na infância e na adolescência. E aí pode ser desenvolvido na escola ou fora dela, né, com a participação de todos ali ao redor da criança, de todos que fazem parte da comunidade que está perto da criança, né? E também deve envolver todos os alunos, tá bom? Todos os alunos, independente de algumas diferenças suas, né? Ou de todas as diferenças, porque aqueles que não puderem, aí vai ter que ser o quê? Adaptado, tá bom? Então, assim, envolvendo todos os alunos ali, alunos normais, alunos com deficiência, alunos ditos normais, né? Alunos com deficiência, enfim, alunos das mais variadas classes econômicas, todos ali da comunidade escolar, envolvendo todos,
vai evitar o quê? A seletividade entre eles, tá certo? Então, o que é o esporte, né? O esporte, ou desporto, né? Tanto que chamam os esportistas de desportistas, né? É toda atividade corporal consciente, lúdica, que envolve o confronto com algum adversário humano ou com o próprio indivíduo, de modo a alcançar objetivos no plano simbólico e também no plano concreto, tendo as suas regras estabelecidas e reguladas por federações em nível mundial, tá? São regras comuns a todos os países, desde que o quê? Desde que não oprima, desde que não destrua ou que também não perturbe qualquer elemento da natureza, tá certo? Como está aqui no slide para vocês, eu estou passando aqui agora. O esporte, como um direito de todos, pode ser entendido atualmente pela abrangência das suas três manifestações: o esporte educação, o esporte participação e o esporte performance. Essas manifestações representam as dimensões sociais do esporte. Então, o desporto ou o esporte, ele não possui nenhuma virtude mágica. Ele não é em si nem socializante, nem antissocializante. Ele é conforme o que fizer dele, né? O que você vai fazer dele, ele vai se transformar. Então, para que a gente possa afirmar que o esporte ele educa, é preciso uma interferência pedagógica, crítica e consciente por parte do professor de educação física. Então, diante dessa perspectiva, o esporte é um contexto interativo adequado, já que o quê? Permite a aquisição e interiorização de normas, de regras e valores, e talvez como uma maior facilidade em um contexto do que em outros contextos, né? Então, através do esporte é que as pessoas elas podem o quê? Desenvolver a experiência de grupo, potencializar os mecanismos individuais e valorizar a estruturação das relações interpessoais, né? Então, a prática desportiva, de forma continuada e bem dirigida, ela pode permitir a aquisição de habilidades físicas e cognitivas, tá bom? E, além disso, pode permitir também a concepção de hábitos e valores para a vida social, onde vai contribuir ainda para a superação de algumas resistências, como resistência à frustração, aceitação de normas e tarefas em grupo, né, do seu grupo social. Vai trabalhar também a questão do respeito e a solidariedade comum com os outros, tá bom? Então, o esporte, ele pode ser, sem dúvida nenhuma, um excelente meio para que dentro de um processo educativo, ele contribua para a formação integral e crítica do ser humano. Essa formação, ela vai muito além do processo atlético, técnico, tático, tá? É uma formação que prioriza valores como a cooperação, a participação, a solidariedade e a criatividade dos alunos, certo? Que são esses alunos, os sujeitos, o objetivo desse processo, tá certo? E os alunos, eles são tratados realmente como sujeitos do processo e não como mero objeto, né? Onde eles vão apenas
reproduzir movimentos, tá?